Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá o que eu posso dizer para você que você está aí no programa Arte no Ar. Esse programa que vai estar invadindo o seu celular, o seu notebook, a sua televisão, seja lá onde você estiver, você vai ver o nosso programa. Porque aqui no canal do Teatro Bibi Ferreira, você tem um conteúdo maravilhoso, você vai ter de tudo aqui, você vai ter espetáculos de teatro, você vai ter programas de televisão, programas de entrevista, podcast, você vai ter de tudo. E dizer que você tem que ficar aí. Se você não ficar aí, eu saio daqui. Então é melhor você ficar aí para mim poder ficar aqui. E eu agora no programa Arte no Ar, eu sempre digo que a vida é uma grande arte. Não é porque eu estou num teatro, que eu estou num palco de teatro e o nome do programa é Arte no Ar, que eu não vou falar sobre a vida, sobre a arte de viver. Porque assim, tudo é arte na vida, né? E então eu estou aqui com uma terapeuta. Eu estou com uma terapeuta que ela, quando ela falou o nome dela, eu brinquei. Vocês não contavam com a minha astúcia. Eu estou com Ana Chaves, uma terapeuta que ela veio de lá de cima. Ela veio da Bahia, gente. Ela veio da Bahia até aqui. Para falar no programa Arte no Ar, só posso aplaudi-la. Muito obrigado, viu? Estou muito honrada por estar aqui. Eu que sou mais honrado ainda e medicada. Ana. Ana, você é terapeuta. Isso. Você é terapeuta. Me fala para mim o que é uma terapeuta. Uma terapeuta é uma profissional que foca em estudar a psique humana. O que é a psique humana? A psique humana está muito relacionada ao consciente e ao inconsciente. E eu costumo dizer que a gente acha que tem controle, né, sobre as coisas. O nosso consciente ele só é 40%. É só disso que a gente tem consciência. O inconsciente, existem literaturas que falam que é 60%, mas eu concordo com alguns autores que falam que é infinito. Porque vai depender das suas vivências, das suas experiências, cada um com situações mais densas do que outra. Então, quando alguém chega para um terapeuta, o terapeuta ele tem técnicas e conhecimento para estar te conduzindo, porque o terapeuta ele não vai te dar resposta. Ele vai conduzir de forma que você acesse aquele gatilho, o inconsciente, para que você consiga ressignificar, trazer para a consciência e não ficar naquele ciclo repetitivo de situações. Olha, Ana, eu vou até olhar para o meu amigo que está ali. Está aí? Pensa bem, cara. Terapeuta. Você já ouviu falar o que é terapeuta? Então ela vai te colocar nos trilhos. Resumindo tudo que ela vai falar, no dito popular ela vai te colocar nos trilhos. Mas eu acho que um estudo da mente, que uma terapeuta hoje, que na verdade ela não é só o estudo da mente, né? É um estudo no geral, né? Você estuda a neurolinguística do corpo todo, né? Que é através do cérebro da gente, né? O cérebro ele demanda várias informações para que de repente o braço movimente, a perna, e muitas vezes, até falando de terapia, eu percebo que muita gente, quando sofre uma lesão, eu tinha uma amiga minha que ela era uma terapeuta pós-acidente. Sim. Né? Eu não sei qual é o nome que se dá, de Sim. verdade eu não lembro, Sim. mas era um trabalho magnífico que ela fazia. Porque após um acidente, os traumas que permanecem... A síndrome pós-trauma. E assim, os pacientes dela se recuperavam e era fantástico. Eu acompanhava os trabalhos dela e eu acredito que seja muito parecido com o que você trabalhe e é enobrecedor nos dias de hoje. Sim, muito. E hoje, nos dias de hoje, o ser humano está cada vez mais complicado, né? Sim. A mente do ser humano, eu acredito que ela está em travamento, né? Ela se trava com tantos pensamentos. A neuro, ela consegue detectar, como diz, né? É como meio que um jogo de xadrez, né? Colocar as pedras no lugar. Essa é o papel da neuro, da terapeuta, esse é o papel? Então, eu tenho expertise na área de neurociência, que é uma área que vem sendo muito estudada no mundo, muito forte nos Estados Unidos,
mas que no Brasil ainda está acontecendo, é muito forte aqui em São Paulo os estudos. A neurociência, ela traz muito claro para que as pessoas entendam a neuroplasticidade do nosso cérebro. As pessoas têm uma mania de chegar para você e falar assim, mas eu não aprendo, eu não faço. O nosso cérebro ele é capaz de se refazer o tempo todo. Então, assim é com os traumas. Você tem um trauma, a gente pode te conduzir com técnicas muito potentes para que você ressignifique aquilo. Tanto é que é muito comum a gente encontrar pacientes de situações muito severas, muito drásticas da vida e que chocam a gente também enquanto profissionais, mas que eles ressignificam de uma forma que eles trazem para o mundo um brilho, um ensinamento, uma troca incrível. Eu tive uma paciente que hoje ela está de alta. Ela foi uma menina que ela foi vendida pelos pais por uma cerveja, porque os pais eram alcoólatras. E aí a família que ela foi vendida... Espera um pouquinho só. Isso dói, né? Dói muito. Só o que você disse, eu senti... É isso. De verdade, eu sentia, eu tive que dar um pause aqui porque deu uma certa... É isso. E a gente percebe que isso acontece muito. Muito. E assim, Muito. existe muitas crianças traumatizadas, Isso. até por conta de uma ação do adulto, que traz isso para o futuro dessa criança. Exatamente. Que ela seja um dependente químico, que ela seja um dependente, como que eu diria, um dependente da negatividade, né? Porque é isso que ele traz quando ele tem essa lesão dentro da família, então, eu acredito que isso seja terrível. Ele é machucado pela decisão de um adulto inconsequente. Né? Eu sempre abordo isso em escolas, falando, você tem o livre-arbítrio de escolher a sua vida. Então, assim, se você é uma pessoa com determinados hábitos, se você acha que você não é uma pessoa que se insere em construir um ser humano melhor, é melhor que você não tenha. Porque as coisas que a gente vê, o resultado dessa minha paciente, por exemplo, para mim ela é a maior lição da minha vida. Hoje ela tem uma das maiores ONGs na Bahia. Olha que legal. Ela cuida de mulheres que foram violentadas a vida toda. E ela palestra no mundo inteiro passando a história dela. Você sabe que, falando sobre isso, eu estou produzindo um espetáculo, Sim. né? Eu estou produzindo um espetáculo que se chama Mulheres em Crises. São mulheres que foram violentadas, mulheres que foram violentadas não só fisicamente, mas psicologicamente. Sim. Nós retratamos dentro do espetáculo a história das mulheres, até trazendo um final na Lei Maria da Penha, que foi uma das leis que Maria da Penha, incrível. Contemplou a certificação da mulher Isso. e a segurança da mulher, né? Isso, foi através da dor dela Da que dor tudo delas mudou. que surgiu a Isso. Maria da Penha. Até eu percebo que hoje, por exemplo, em São Paulo, nós temos hoje em torno de 60 delegacias dirigidas somente às mulheres, até usando a lei da Maria da Penha. E assim, a partir disso aí que eu busquei esse espetáculo. E eu percebo que vários personagens, né, que eu acabei estudando sobre eles, eu percebi quantas pessoas têm com esse mesmo, que sofreu essa mesma lesão que a sua cliente. Sim. E assim, é bem complicado falar sobre isso. E assim, eu acho que o gigante, para a gente trazer dessa discussão, unindo a sua peça ao que eu vivo, com muitas mulheres, vendo muitas mulheres sofrerem e dialogando com delegadas também. Eu conheço muitas e eu ligo, entendendo como que está essa estatística. Está crescendo, está diminuindo, e a gente sabe que no Norte e no Nordeste são muito mais. No Nordeste é complicado. Então, é muito interessante que as pessoas elas entendam que a violência, ela cresce. Ela não nasce tão violenta, ela vai indo aos poucos. Então, para as pessoas que se relacionam, tenham cuidado com o falar mais alto, com o dar o tapa na mesa, com o empurrar, com o apertar o braço mais forte. Por quê? Porque isso vai crescendo, a pessoa vai vendo que teve uma permissividade e vai acontecendo.
Quando a gente traz as crianças, o apelo, né, de nós profissionais é que, que esses adultos criem consciência do peso e da responsabilidade que é colocar uma criança no mundo ou adotar uma criança. Então, nós temos que saber que o mundo só vai ser melhor, com pessoas melhores, se nós conseguimos estruturar a cabeça desses jovens, dessas crianças, de uma forma mais tranquila. E o que eu pego são muitos jovens violentados por pais agressivos verbalmente, por pais agressivos fisicamente. Então, assim, a agressividade, ela só traz para a pessoa, seja a agressividade e a violência, ela só traz para a pessoa sequelas que não vão trazer benefícios para a vida. Doutora Ana, eu assim, você que está aí prestigiando o nosso trabalho, o programa Arte no Ar, eu sempre penso que a violência ela vem do berço, muitas vezes por conta de uma infância violenta, né? Muitas vezes uma coisa que eu percebo, uma violência quando jovem, ela leva isso para um futuro, quando ele mais velho acaba psicologicamente, tanto o homem quanto a mulher, né? Nós não vamos falar só da mulher, mas também o homem, ele também sofre a lesão pelas mulheres também, que tem muitas mulheres. Eu tenho a doutora Jaqueline Valadares, que ela é presidente do Sindicato de Delegados de São Paulo. E ela é uma das gestoras desse negócio, a Lei Maria da Penha, ela ela é fissurada nisso, tanto é que o trabalho dela é fantástico. E uma vez conversando com ela, eu disse a ela assim, a violência da mulher para com o homem, para vir o homem a fazer a violência com a mulher, como que isso é visto nesse estudo, vamos chamar assim, um crime, né? Porque ninguém tem que violentar ninguém, né? Sim. Mas se você tem psicologicamente, o casal, a mulher, por exemplo, o cara trabalha pra caramba e chega no outro dia, ela está reclamando, ela está falando, aquela violência, até o cara explodir. Como que é visto isso nessa questão da neuro? Então, nós aconselhamos que, assim, quando nos primórdios, onde a mulher, que é tudo muito engatinhante, a mulher, há muito pouco tempo que ela tem a liberdade de se divorciar, assim como o homem. Então, assim, antigamente, as pessoas ficavam presas nas relações por obrigação, né? Porque elas não podiam tomar uma decisão diante daquilo. Então, elas suportavam aquela violência em nome da família perfeita, do marido que é o provedor, dos filhos. Hoje, o que a gente fala é o seguinte: existe o livre-arbítrio. Então, se você está numa relação, porque uma relação de que você não quer voltar para casa, porque há uma toxicidade dessa companheira ou desse companheiro, seja em reclamar, seja em não te valorizar, seja em só te criticar, te pôr para baixo, você tem que se olhar. E aí entra no autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu não sei o limite. E aí eu vou ao meu limite extremo e acabo indo para um lado onde pode destruir a minha vida, onde pode destruir a minha família, em que se eu entendesse que todos os dias eu volto para casa e eu me sinto angustiado porque eu tenho, pela pergunta que você me fez, uma mulher que é uma mulher que só reclama, uma mulher que nada tá bom, uma mulher que não é companheira, e eu não me sinto feliz com isso, o melhor a fazer é eu entender que a vida é breve e que eu posso caminhar bem sem ter aquela angústia diária. Porque todo sentimento que você alimenta em você, porque a decisão é sua. Então, um grande ponto da terapia, a gente faz você se olhar no espelho e você tomar responsabilidade das suas escolhas. Então, o problema não está na mulher, neste caso que você me trouxe. O problema está neste homem que permite permanecer numa relação doentia. É engraçado falar sobre isso, até engraçado, até triste, né? Porque Sim. A senhora disse agora, aí, momentos atrás, sobre o autoconhecer para não chegar nisso, né? Isso. Se a pessoa não se conhecer, ela não se valorizar, se ela não entender a sua
posição, ela vai viver sempre nessa coisa doentia. Exatamente. Então, obviamente, criando esse ambiente violento, físico até, Isso. né? Chegando até a questão da morte, Isso. de às vezes, muitas vezes de ambos, né? Isso. Não é só do homem ou só da mulher, ao contrário, pode acontecer das Isso. duas formas. Tem muitos casais que acabam, um mata o outro e aí o outro se suicida, Sim. né? Então, eu acho que é bem complicado. Falar da mente humana não é que é engraçado, é muito obscuro, Sim. porque a gente nunca sabe qual é o passo. Qual o passo que o outro vai dar? Sim. Por mais que você saiba que isso pode ocorrer, né? Então, hoje o cérebro humano, ele traz muitas dificuldades no seu pensamento como neuro. Tipo assim, o cérebro humano, para ser estudado, ele demanda várias coisas, né? Vários anos Sim. Sim. E quem foi o primórdio dos neuros? Quem foi um dos primeiros a escrever sobre Neurociência, eu não sei neurociência? te dizer. Não sei te dizer, porque quem me colocou nesse mundo da neurociência foi um médico que é professor da USP daqui. Uhum. Então eu tenho nele totalmente a minha A referência. tua referência está Isso, nele. tá nele. E como você chegou nisso? Hum? Como você chegou nisso de estudar sobre isso? Então, a neurociência, ela entrou na minha vida através do meu problema de saúde. Uhum. Eu queria entender até que ponto haveriam perdas de neurônios e até que ponto surgiriam neurônios e o que eu deveria fazer para não perder esses neurônios. É bem complexo. Porém, quando você começa a mergulhar, você vê que você produz milhões de neurônios por dia. Mas você também perde na mesma proporção. Por quê? Mesmo que você cresce, você detona. Não. Aí é que está o ponto que a gente tem que exercitar o cérebro diariamente com estímulos diferentes para que a gente não perca os neurônios que a gente consegue durante o dia. Então, por isso que se diz que a gente tem que estar estimulando o nosso cérebro de várias formas, como escovar os dentes com as duas mãos, tentar escrever com as duas mãos, fazer coisas diferentes. Muita leitura, a leitura é algo que ajuda muito para que você consiga fazer o seu cérebro estar em movimento e que você não perca tantos neurônios. No meu caso, como o meu cérebro ele sofre com o problema, eu tinha muita preocupação de ter uma demência, alguma coisa desse tipo. E aí eu mergulhei através do neurocirurgião que me operou aqui em São Paulo. Uhum. Ele me acompanha há quase 20 anos e ele é o precursor da neurociência trazida para o Brasil. Tanto é que ele é o criador de um grupo científico de escritas de artigo para essa vertente para todos os congressos mundiais. Então, eu ia para as consultas com ele e eu ficava questionando a ele o tempo inteiro o que eu poderia fazer para que eu não fosse tão prejudicada com um diagnóstico. Porque eu já não me limitei pelo diagnóstico. Sim. Então, eu não Você queria. lutou contra ele para buscar o melhor. Exatamente. Eu não queria que fisicamente acontecesse isso também. E aí ele foi me instruindo, ele falou, você deveria estudar neurociência, participar do meu grupo de escritas de artigo, estudar mais sobre esse universo para que você venha a ir entendendo como o cérebro funciona, como ele se prejudica. Uma das coisas que mais prejudicam o cérebro, que está entre as hards, são pessoas negativas. E aí você tem pessoas que você fala assim, seja positivo, a pessoa fala, você é filósofa, você é sonhador. Não, eu não sou sonhador. Sabe que Entende? até falando um pouquinho sobre isso que você acabou de dizer, doutora, eu tive um casamento que era muito parecido com isso que nós estamos falando. Sim. Por mais forte que eu seja, eu sou uma pessoa que eu sou determinado, eu sou muito determinado. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o final eu posso negativar a minha vida, Sim. mas eu vou até o final da folha. E é uma coisa engraçada, que tudo que acontecia era um negatismo completo. Ou quando não negatismo, a família entrava no negativismo total, porque não vai dar certo. Então, a família toda era nessa linguagem. Sim.
e fazia com que isso se tornasse uma volta para casa complicada. Como cuidar disso? Olha, a negatividade, o que que acontece? Eu falei logo no início sobre a Uhum, neuroplasticidade cerebral. uhum, Parece um exercício bobo. Às vezes eu passo para alguns pacientes, eles não fazem, outros fazem e me dão o retorno positivo, mas isso é científico. Se uhum. você em 14 dias for bloqueando o seu cérebro para situações, não é você ficar igual um louco, não, eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou pensar. Não é isso Eu que eu vou estou fazer uma falando. parte agora para Tá. tirar eu tive um programa aqui que eu trouxe um amigo meu que é de Bertioga, o Douglas, e eu sempre, no começo da minha conversa com ele, ele sempre falava para mim assim, olha, eu não consigo, eu sou tímido, eu Isso. sou introvertido, Isso. eu sou isso. E eu sempre disse a ele que a vontade está dentro dele. Isso aí. A vontade está dentro dele. Então, assim, ou você explode a vontade, vai para cima, arrebenta, ou você vai ficar nesse mundo único, nessa célula fechada que você acabou produzindo. Porque a gente produz isso, né? Isso. Que quando criança você joga bola, você joga a bolinha de gude, você quebra vidraça, você É porque brinca. quando criança você não tem o filtro, então você não se E limita. aí você come... isso daí é Quando uma coisa. criança você não olha o outro pensando que o outro vai lhe julgar. E aí, com a vivência, você vai vindo de uma história, e Uhum, assim, no caso desse seu amigo, se a gente for puxar, muito provavelmente ele foi muito exigido na vida, ele se exige demais, porque normalmente são pessoas que se cobram muito. Eu já uhum, vivi esse momento, por isso que eu estou falando. E assim, graças a amigos e profissionais que foram me mostrando que eu não precisava ficar atrás, eu uhum. teria que me mostrar por quê. Porque o que eu estudo e o que eu faço pode salvar vidas. Então, hoje eu vejo esse propósito muito maior. Quando eu estou falando, eu tenho uma amiga, que é nossa amiga em comum, que Aham. ela falava assim, quando eu falava, eu não consigo falar, ela falava assim, olha a câmera e pensa no nome de alguém que você gosta de conversar. Cria um personagem. E Uhum. faça como se você estivesse conversando com ele. Não pense no mundo de pessoas Não, que não vai pensa no ver. mundo, é. Então eu comecei a fazer dessa forma e eu comecei a ter feedbacks lindíssimos. Como hoje eu tive um relato sobre minha vida e uma moça mandou para mim dizendo que ela descobriu um câncer ontem e que o relato da minha vida fez ela pensar de outra forma. Então, quando você vê, você às vezes acha a sua experiência de vida, o tanto de conhecimento que você tem pequeno, mas alguém está precisando daquilo. Entende? Olha, eu entendo e vou falar uma coisa. Eu descambei em falar, eu acho que a gente já estourou o tempo do meu comercial. Que é tão bom ouvir É, isso, é tão gostoso, você acaba entrando dentro da é, mente, né? é, É engraçado que é. você entra dentro da mente, você começa a visualizar, parece que você entra no cérebro assim, parece até aquele filme, né? O Divertidamente, né? É o É o filme filme ideal para ideal, isso. né? O É, Divertidamente, ele busca todos os sentidos. E agora tem o segundo, isso, que entra agora a raiva, parece isso. alguma coisa assim, né? Então, assim, quer comprar ingresso? ForPay é a plataforma que está junto com a gente no site do Bibi Ferreira, onde você compra o seu ingresso. Aqui nós temos aqui os Três Porquinhos, Aventura na Neve, Mágico de Oz. Cada um tem um anjo que merece. Ó, eu já achei o meu. Aí também tem o Paranormal. Tem vários espetáculos e também tem o espetáculo que é The Best, que é um espetáculo espírita, que é o Nosso Lar, que também está em cartaz todo domingo, que isso é para os estudiosos, para quem gosta desse mundo espírita, tem também para você se emocionar e aprender um pouquinho sobre o mundo espiritual. Então, compre o seu ingresso no site do Bibi Ferreira e a nossa plataforma é a ForPay. E eu assim, eu estou viajando aqui agora com essa coisa de neuro, hoje, eu ouvindo tudo isso, a parte de medicamentos que são introduzidos num cuidado com o paciente, hoje eu percebo que existe vários tipos de remédio que é para deixar a pessoa, como que eu dizia, em total equilíbrio. Como que é visto hoje
isso na questão da neurolinguística? Essa Então. coisa de se medicar, né? Eu chamo que até a droga, né? Porque É a uma droga, droga. a droga é uma coisa que o cérebro absorve aquilo como um paliativo. Ó, Isso. usa droga porque você vai ficar bem, você vai ser bom. Então, eu acho que o cérebro fala isso, né? Sim. O cara fala, ó, fuma aí, cheira aí. Então, eu acho que isso é uma grande idiotice, tá, gente? De verdade. Eu já passei por isso, eu sei o que isso é. É contra a você mesmo quando você faz isso. Você enxerga isso, doutora? Então, eu costumo falar, eu vou trazer algumas abordagens e depois eu vou trazer um pouco da minha opinião enquanto profissional. Existe a ideia positiva do medicamento, que são aquelas pessoas que de fato necessitam e que passam por todo um crivo profissional, até que passa por psicoterapeuta, por psiquiatra, e juntos eles entendem que é necessário. Isso aí, ok. Não acho que deva ser um algo a você olhar e falar assim, nunca irei. Se for necessário, Vá, vá. vá. Porém, existe um ponto muito gritante que tem acontecido: a automedicação. É o santo Google. Tô com dor de cabeça, entra no Google. Tô com É o dor no pé, vou Google, no Google. a família e os amigos entendidos. E o que as pessoas precisam entender é que, para cada paciente, existe uma prescrição. Então, o que me faz bem pode De não te repente não fazer faz bem bem. para você. Então, eu vou Né? te Não dar faz um bem para mim. exemplo clássico. Eu tenho pseudotumor cerebral. Aí vamos cogitar que você tome uma medicação que mexa no sistema nervoso central. E você chega para mim e fala: Nossa, Ana, de repente eu me tornei uma pessoa calma, nada ansiosa, tô dormindo. Pã, vou tomar. E aí a gente consegue uma receita? Vamos, às vezes tem. Tem gente que tem É o acesso. floral, né? O famoso floral da vida, E né? aí eu começo a degringolar no meu problema de saúde. Por quê? Porque as drogas, elas são muito estudadas. Então, para cada paciente é um ponto. Se você é cardíaco, você pode usar tal droga. Se você tem problemas como eu, pseudotumor cerebral, tal droga não é indicada para você. Isso é de suma importância. Vocês já viram, né? Vocês já viram, né? Já estão escutando? É assim, de verdade, veio até um pi para se ligar. O pi foi para se ligar, para você se ligar. Você não tem que ir na prateleira e pegar qualquer medicamento para tomar, ou senão aquele remédio da vovó, do amigo. Vá ao médico, vá a um especialista, Isso. entenda que para medicar, para você colocar uma droga, que qualquer medicamento é droga, né? Para você colocar algum medicamento dentro do teu corpo, você precisa entender por que ele está entrando. É isso. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar, até porque a gente está quase no final da nossa conversa. É uma pena, porque eu fazia um best-seller aqui contigo. Eu faria uma franquia com pelo menos 10 programas. Eu tenho uma pergunta que eu acho que cabe à questão da mulher. Muitas vezes a mulher ela tem um filho, ela tem uma gestação boa, bonita, ela tem uma gestação carinhosa, ela tem uma gestação bem acompanhada. E quando a criança nasce, ela tem uma lesão, vamos chamar assim, uma lesão cerebral, e provoca aí um pós-parto, a síndrome do pós-parto. A depressão pós-parto. Depressão pós-parto, que estava tentando achar. Como que é visto isso? Então, a lesão, aí é uma parte para neurocirurgião. Tá. De fato, não cabe a minha expertise. Mas a depressão pós-parto, eu já peguei alguns casos de mulheres. Existem vários casos. Existe o biológico, que é hormonal, onde a mulher, os hormônios dela descompensam e ela começa a não querer ver a cria. Isso acontece até no mundo animal. Não, o mundo animal, até o animal come o outro, né? Exatamente. E existe aquela mulher que é carregada de história. Existe aquela mulher que ela que ela não teve uma mãe presente, que ela teve uma mãe que era narcisista, que ela teve uma mãe que ao amamentar ela, trazia para ela aquela angústia da amamentação. Porque assim, eu já tive pacientes de Poxa depressão, vida, que legal de isso. depressão pós-parto, de eu falar assim, parou, você não vai mais amamentar seu filho. A gente vai conversar com o seu obstetra, com a pediatra,
com todo mundo para explicar o quanto está sendo difícil para você amamentar. Essa criança, ela não pode sentir que um momento tão sublime como a amamentação, para você é desesperador, Realmente é, né? porque ela recebe isso. Sim, sim. Então, aí elas choram, porque muitas sonham com aquilo. E aí eu trago a reflexão. Uma criança que você pega na rua, que você adota, e você tem que dar a mamadeira, ela morre? Ela não morre. Hoje a tecnologia, ela cresceu muito, ela está gigante, então você pode amamentar o seu filho e amá-lo e trazer aquele aconchego da amamentação dando a mamadeira. É melhor do que você se contorcendo, mostrando para ele, ah, meu Deus, esse neném quer mamar de novo. Então, assim, e aí a gente vai, conversa com os profissionais, obstetra, a pediatra, e aí a gente chega e entra num consenso comum e a gente trata essa mãe. E essa mãe, para que isso? Para não chegar àquele ponto da mãe não querer mais nem olhar para o filho. Porque muitas vezes, quando a gente entra no início, é igual a qualquer diagnóstico. Tudo que é diagnosticado no início, tratado no início, é muito mais fácil de sair da situação. Então, é muito profundo. A gente vai buscar, muitas vezes, ela não está negando o filho, ela está negando a feminilidade dela. É mais ou menos o que a senhora acabou de dizer, a questão da amamentação. Lá atrás, da mãe, o distanciamento da mãe para com essa mulher. Isso, Que, na verdade, essa menina, por exemplo, ela foi morar na casa da tia, isso. foi morar na casa da avó, só que ela não teve a mãe presente. Ela tinha mãe só aos final de semana, por exemplo. Sim. E de repente ela engravidou e aí trouxe toda aquela história do não, vamos chamar assim, a história do não, de não ter aquela mulher ao lado. A gente diz que é vulcânico. É vulcânico, né? Eu sempre digo, até vou seguir, vou para um lado errado. Eu conheço muitas mulheres que vão para o lado de vender o seu corpo, né? Sim. E muitas delas eu percebo que veio de uma educação Sim. que ela teve na sua infância. Sim. Ela trouxe aquilo, ela teve vários focos na vida dela no decorrer do caminho, que aí ela percebe que ela pode fazer aquilo sem... Então, eu acho que tudo está ligado à mente do ser humano, a forma vulcânica, vamos chamar assim, né? Que você traça no caminho do crescimento. E nesse ponto, eu acho de grande importância trazer um ponto crucial de um dos últimos artigos que eu analisei, que eles estão estudando o fato de muitas mulheres que têm depressão pós-parto são mulheres que se negam a virar mães porque querem permanecer filhas. Muitas delas, a psique humana, ela é tão, tão fascinante que imagine você gesta, mas a hora que você tem o neném e você vai amamentar, lá no seu inconsciente é tipo assim, se eu me colocar nesse lugar, eu vou deixar de ser filha. E eu não quero. Meu Deus, que Entende? doideira, gente, ó. Isso é doido. Agora, assim, ó, eu vou dizer uma coisa, assim, é fantástico ouvir esse... Na verdade, isso daqui não é um bate-papo, isso daqui é ensinamento, né? Ai, obrigada. Trazer uma especialista numa questão neura, e o cérebro humano é uma coisa que eu gosto muito, né? Também Eu amo. gosto muito. Eu sempre fui uma pessoa muito, eu chamaria positiva demais até. A minha mãe que diz que eu saí de casa com 11 anos de idade e nunca mais voltei, né? Eu falava, mamãe, eu vou sair, eu volto só quando eu virar homem. Eu não sei se eu virei homem, porque eu não voltei para casa. Mas assim, a minha vontade de viver, minha vontade de crescer, de ser vivo, era tamanha que hoje eu estou aqui. Sim. Então, acho que hoje as pessoas teriam que pensar um pouco nisso. Em deixar um pouco de... parar de viver a vida dos outros Isso. e começar a entender a sua vida cerebral, vamos chamar assim. E entender que o que eu quero, eu construo, eu pratico e eu consigo. Fantástico isso. Então, eu quero, surgiu a vontade. Eu vou construir, bolar a situação, construir a estratégia. Uhum. Tudo tem que ter estratégia. Tudo tem que ter estratégia. E aí eu vou executar. E aí eu vou conseguir.
e trazer, né, para essa juventude que acha que quem está aqui ou qualquer outra pessoa que conseguiu o seu lugar ao sol cai do céu. Não, Não. não. É tudo muito construído, é tudo muito pensado. E nessa construção existem dores e amores. Existem decepções, existem alegrias, existem pessoas iluminadas, existem aquela que a gente não vai tolerar nunca, mas que tem, que está ali com inteligência emocional. Então, a gente focar nisso, na inteligência emocional, em se construir como um ser humano empático, um ser humano que olha para o outro e entende que aí a gente volta para as prostitutas, Uhum. que você precisa entender que ali está carregado de uma história, ao invés de julgar. É exatamente isso, é onde que eu cheguei. É onde que eu vejo que as pessoas hoje, na verdade, elas condenam Isso, sem entender isso, quem é a pessoa. isso. Muitas vezes você acaba... E a história A dela, história dela, às vezes né? os pais colocaram no Pará, a gente está vendo isso, essa Uhum, confusão lá na Ilha de Marajó. sim, sim. Pais vendendo filhos, É. pais prostituindo, ou foram violentadas uma vida inteira e acha que aquilo quer Você viver. sabe que, Então é tudo uma falando história. nisso, doutor, até cortando, eu fiz um espetáculo As Filhas da Mãe, nós levamos lá para o Paraguai, né? Nós levamos o espetáculo para lá. E a gente estava num hotel, devia ser já de madrugada, 3, 4 horas da manhã, bateram na minha porta, é uma coisa que me chocou, de verdade me chocou. Aí eu falei, liguei lá embaixo e falei, gente, não, tem uma pessoa querendo falar com você. Eu falei, vou abrir a porta. Estava aí um outro ator no mesmo quarto. E aí eu abro a porta, tinha um pai, um cara baixinho, com 3 crianças. 3 crianças, 14 anos, 12 anos, no máximo 10 anos a outra. E ele virou e disse exatamente assim pra gente, pode escolher qual das 3 vocês querem. Ai, que triste. Então, primeiro que eu desci lá para a portaria e falei, que porra é essa? Sim. Né? Então, eu acho que as pessoas perderam o senso da vida feliz. Exato. As pessoas perderam a vida simples. Eles querem hoje ostentar, eles querem... E aí eles buscam esse tipo de coisa. É isso. Ou muitas vezes acontece de não ter comida em casa. Exato. E acaba tendo para outro princípio de fazer qualquer outra coisa até entrar nesse gênero, Sim. de vender a própria filha. Olha, doutora, eu só posso falar que eu estou enobrecido de ouvir tanta coisa. Eu também fiquei muito feliz, uma quero, delícia. Eu quero deixar aqui no Teatro Bibi Ferreira um pouco da sua pessoa. Sim. Eu queria que você desse um depoimento para a gente, o que realmente é necessário para se viver feliz dentro dessa ótica tua da neuro. Então, o que é necessário para viver feliz, primeiro, é não buscar a felicidade acima de todas as coisas. Ser feliz é estar no momento presente. Então, pare de pensar no futuro, pare de viver na correria, na busca inveterada de algo. Pare de olhar para você com um olhar de vida feliz, onde todo mundo se vende dessa forma. Todos nós temos os nossos erros, nossos acertos, nossos momentos felizes e infelizes. E os momentos difíceis da vida, eles vêm muito para enobrecer a nossa alma, trazer aprendizados. Então é muito importante que vocês enxerguem a vida com a realidade que ela tem, sem tantos devaneios, sem tantos sonhos, sem se colocar um personagem. Olhar para si como você é, saber quem você é, saber os limites que você tem que dar para as situações da vida, para as pessoas. E dessa forma você vai encontrar a verdadeira felicidade. Nossa, mãe do céu, hein? Até doeu aqui. Olha, onde encontrar a doutora Ana Chaves? @psicoterapeuta Ana Chaves. Ana Chaves. Vocês não contavam com a minha astúcia. Olha, gente, é um prazer imenso poder ter a senhora aqui no Arte O prazer no é Ar, todo meu. no palco do Teatro Bibi Ferreira, onde aqui nós mexemos muito com o neuro mesmo, né? Porque a gente decora tanto. O ator ele faz tantos personagens ao mesmo tempo, sim. né? Criando vários corpos, criando vários pensamentos e ilustrando para o aplauso. Então é o que a gente faz E aqui trazendo no palco. felicidade. Trazendo felicidade.
E eu quero só agradecer. Eu Quero sou muito agradecer grata. de verdade. Sou muito grata. De verdade mesmo. Quero que você é da Bahia, Sim. né? Eu quero que você deixe um abraço forte a esse povo baiano, esse povo maravilhoso. Obrigada. O povo do axé, né? O povo do axé, né? E eu sempre termino esse programa, gente, com uma frase. E hoje eu vou permanecer em uma frase única, no silêncio. O silêncio da vida traz a felicidade que só mora em você. Fica com Deus e até o próximo programa. Obrigada. Eu que agradeço. Fantástico!